A temporada do Bahia não é ruim, mas a participação até o momento do Bahia na Libertadores não está sendo assim tão boa não, tá, gente? Eu vou explicar isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Por que eu falei que a temporada do Bahia até o momento não é ruim? E isso a gente pode incluir a Libertadores também, tá? Afinal de contas, o Bahia ainda não perdeu na fase de pré-Libertadores, sejam os jogos contra o The Strongest ou o jogo contra o Boston River. Boston River, mas tá longe de ser um primor de participação, né? A gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas vamos dar uma olhada no retrospecto da temporada no Bahia até o momento. No Campeonato Baiano 2025, você veja que o Vitória é o líder da competição com 21 pontos. Depois temos a Jacuipense em segundo, Bahia em terceiro, Atlético da Bahia em quarto. E aí vem o Porto, né? A Juazeirense, o Jequié, o Barcelona, o Jacobina e o Colo-Colo. Então, o Bahia está entre os quatro, nesse momento, os quatro que vão classificar para a próxima fase. Só lembrando que o Bahia, no começo do Campeonato Baiano, os primeiros 3 ou 4 jogos, não me lembro agora, o Bahia jogou com o time sub-20, né, gente? Então isso também faz com que o Bahia não tenha aquele desempenho adequado, já que foi um time sub-20. Mas veja que o Bahia está a pouquíssimos pontos do líder, que é o Vitória. Então o Bahia está vivíssimo para ser campeão baiano. Apesar de que não está jogando uma bolinha tão redonda, mas está vivo no campeonato. Já na Copa do Nordeste, vocês podem ver que o Bahia está na segunda colocação do grupo, mas o Bahia tem 2 jogos a menos, gente. O CSA, que é o líder e tem 10 pontos, tem 5 jogos. O Bahia, que é o vice-líder, está na segunda colocação, tem 7 pontos, mas tem apenas 3 jogos. E olha só, o Bahia tem 3 jogos, ou seja, 2 jogos a menos que o CSA. Mas veja o saldo de gols do Bahia, é até melhor do que o do CSA. O Bahia tem um saldo de 8 gols e o CSA um saldo de 7. E veja que o número de vitórias do CSA é apenas uma. O CSA tem apenas uma vitória a mais que o Bahia. Então, o Bahia tem 2 jogos a menos, está bem obrigado na Copa do Nordeste. Mas, nesse momento, está na segunda colocação, tá? O Ceará vem em terceiro, o América do Rio Grande do Norte vem em quarto. E aí você tem a Juazeirense, o Náutico, o Confiança e o Sampaio Corrêa. Na quinta rodada, que o Bahia também não jogou, nós tivemos Ceará 1, América 0, Sampaio Corrêa 1, Náutico 1, Juazeirense 2, CSA 2. E aí o jogo do Confiança com o Bahia, ele foi adiado porque o Bahia está jogando a Libertadores da América. Então podemos dizer que o Bahia está muito bem na Copa do Nordeste, o Bahia está bem no Campeonato Estadual e o Bahia está bem na Copa do Nordeste, tá, gente? Agora, o que é que acontece? Vem os jogos de Libertadores. Vocês vejam que no confronto contra o The Strongest, o primeiro jogo foi 1-1 lá na Bolívia, aí você tem aquela desculpa da altitude, etc. E eu entendo, tá, gente? Entendo perfeitamente, mas o Bahia jogou com um jogador a mais boa parte do jogo e não conseguiu vencer o The Strongest, que é um time muito fraco, gente. E aí, ó, no segundo jogo, o Bahia venceu fácil por 3-0, também tendo a vantagem de jogar com um jogador a mais, porque o time do The Strongest batia muito, gente. Ó, se o time do The Strongest não desse lapada até umas horas, eles não teriam tido 2 jogadores expulsos nos 2 jogos. Nitidamente o The Strongest estava nervoso nesta eliminatória, porque sabia que o Bahia é um time superior, e é mesmo. Então o Bahia fez o dever de casa e ganhou por 3-0. Mas vem cá, o Bahia vai ser um time caseiro na Libertadores, ou seja, fora de casa, vai buscar um empatezinho para poder resolver dentro de casa? Estamos falando de times como o The Strongest, que é um time, assim, todo ano está na Libertadores porque é o melhorzinho da Bolívia, ou um dos melhores, né? Aí até eu, entendeu? Mas agora jogou com o Boston River, que é um time muito fraco. Gente, não tinha quase torcedor nenhum ontem no estádio. Tinha meia dúzia de torcedores. O estádio Centenário estava praticamente vazio, gente. E o Bahia não conseguiu vencer esse time ruim. Eu arrisco a dizer que esse time do Boston River, na Fonte Nova, vai tomar uns 3 ou 4 também, porque é fraco, é um time fraco, gente. E aí o Bahia foi e empatou ontem 0-0. Teve um porém, né? O Boston River chegou até a fazer um gol, foi anulado pelo VAR. Se não fosse o VAR, aquele gol teria sido validado, porque foi um impedimento muito milimétrico ali e tal. Mas o VAR tá aí para isso, para trazer a justiça ao futebol. Porque se não fosse isso, teria sido 1-0 pro Boston River, um time horrível. E o Bahia, desculpa, não jogou
Absolutamente nada, gente. O Bahia tem que abrir o olho, porque na fase de grupos da Libertadores não vai ter essa boquinha, não. Se o Bahia não passar para as oitavas, vai ter que jogar a bola para poder cair para a Sul-Americana, para manter um caminho internacional. Senão vai ficar em quarto do grupo. E não sabemos ainda o grupo que o Bahia vai jogar, porque depois que o Bahia passar, tem sorteio e tal. Então o Bahia tem que abrir o olho, porque neste momento a participação do Bahia na Libertadores não é boa não, gente. Não é boa não. Muita gente pode dizer que sim, porque foram 2 empates fora de casa e venceu o The Strongest por 3-0. Gente, vamos ser sinceros. Foi mais do que a obrigação do Bahia vencer o The Strongest na Fonte Nova por 3-0. Eu até tinha dito no meu vídeo de pré-jogo, eu tinha dito assim, menos de 3 eu não conto. E o Bahia foi lá e meteu 3. Poderia ter feito 4 ou 5. O goleiro do The Strongest fez um bom jogo. O Bahia poderia ter vencido por uns 4 ou 5, fácil. Mas o Bahia não pode ser um time caseiro, gente. Ou seja, fora, busca um empatezinho para poder ganhar dentro. E quando pegar um time mais competitivo? Vamos dizer assim, um Fortaleza, por exemplo. Quando pegar um Fortaleza, o Fortaleza é um time competitivo, gente. Como é que vai ser Bahia e Fortaleza numa Libertadores da América? E eu estou citando Fortaleza porque é um time mais ou menos equilibrado com o Bahia, né? Mais ou menos equilibrado. Porque quando for um River Plate, quando for um time de mais tradição, como é que vai ser? O Bahia vai tentar buscar empatezinho fora de casa para tentar ganhar o jogo dentro? E se o time também vir buscar um empate na Fonte Nova, como é que é? A situação do Bahia na Libertadores não é tão bonita como muita gente acha não, tá? Bahia domina, mas faz jogo de poucas chances e empata com Boston River. Tricolor é travado por rival no Uruguai e vai decidir vaga em casa. Em noite de baixa produção, o Bahia ficou em um empate em 0-0 na noite desta quinta-feira, pelo jogo de ida da terceira fase prévia da Libertadores. No Estádio Centenário, em Montevidéu, o Tricolor teve mais posse de bola ao longo de toda a partida, mas não conseguiu traduzir em chances claras de gols. Por outro lado, a equipe não teve grandes dificuldades para segurar o adversário e joga por uma vitória simples em casa no confronto da volta para se classificar para a fase de grupos da competição. Bahia e Boston River se encontram daqui a uma semana, na próxima quinta-feira, desta vez na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, às 21h30, horário de Brasília. Com o empate, quem vencer em Salvador fica com a classificação. Em caso de nova igualdade, as duas equipes decidem a vaga na fase de grupos nas cobranças de pênaltis. Eu trouxe esta matéria aí do Globo Esporte para que vocês vejam que o próprio Globo Esporte escreveu uma matéria dizendo que o Bahia não jogou bem, né, gente? Ok, garantiu empate e tal, mas não jogou bem, para não ficar apenas a minha opinião, né? E eu tô vendo os youtubers do Bahia um pouco assim mais cabisbaixo, dizendo a torcida um pouco mais do tipo, porra, poderia ter feito algo melhor, né? A verdade é que o Bahia está na vantagem neste confronto contra o Boston River. A vantagem de decidir em casa foi ótima. Deve ganhar, de certeza deve ganhar e deve passar para a fase de grupos, mas tem que jogar mais bola, viu? Porque assim, nesse momento o Bahia ainda está jogando Copa do Nordeste, ainda está jogando Campeonato Estadual, muito possivelmente vai começar daqui a pouco a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, e a Libertadores vai estar no paralelo. Lembrando que a Copa do Nordeste não acaba agora não, viu? Mais adiante o Bahia vai estar em 4 competições, gente. Mais adiante será a Libertadores, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, que a Copa do Nordeste vai até setembro, se não me engano, e Série A do Brasileiro. Como estará esse Bahia que nesse momento não está fazendo uma Libertadores tão boa? Está passando porque os adversários são muito frágeis e o Bahia tem um elenco muito melhor, mas tem que jogar mais bola, principalmente fora de casa, né? Eram 2 adversários para o Bahia vencer. Mesmo na altitude, o The Strongest jogou muito menos que o Bahia, né, gente? Bom, deixa aqui embaixo a tua opinião.